Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando com os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira, a presença do Dr. Clemente ao vivo aqui no Sem Reação, e são muitas as perguntas ao nosso Dr. Clemente, mas antes, Clemente, uma nota que foi publicada na revista Veja, com um assunto que nós já falamos aqui, mas que me chamou muito a atenção. O índice de mortalidade entre os usuários de motocicletas aumentou 9 vezes nos últimos 15 anos. Apenas em 2010, 145 mil vítimas desses acidentes foram internadas na rede pública, o que representou uma despesa de 187 milhões de reais, 45% do total gasto com acidentados no país. E quando a gente fala de saúde pública, nós temos que debater esta questão: quem financia a saúde? E se você tem quase que 50% do orçamento que é gasto com acidentados, apenas com os motociclistas, alguma coisa precisa ser feita. Boa tarde, Clemente, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde, nosso telespectador. E é um acidente caro, o acidente de motociclista, né? E realmente é extremamente alto. Nós, por exemplo, na Multimagem, dos acidentados, mais de 90% é moto. Então você pega a tomografia, por exemplo. Tomografia computadorizada de urgência por acidente, praticamente todos são moto. E pior do que isso, porque quando é um acidente de carro, normalmente você tem uma vítima aí com lesões discretas para moderada e tal. Quando é moto, a gente já sabe que é um acidente grave. Né? Não tem acidente de moto pequeno. Quando vai para a clínica, normalmente são acidentes muito graves. Por vezes, o cara já está em risco de vida. E normalmente você tem uma ressonância, uma tomografia. Já faz uma ressonância e uma tomografia. Então, é um grande complicador. A grande maioria dos casos que nós pegamos são casos graves. Não se pega caso pequenininho, não. Quando vai para a tomografia, é porque é um acidente muito grave e quase sempre de moto. Você sabe que nós tivemos um episódio, eu até falei muito aqui no programa, que me chamou a atenção, quando teve a última Copa de Brasil de triatlon, um idoso de 73 anos foi atropelado por um ciclista na Pedro Lessa, um competidor do Troféu Brasil, e ele teve um politraumatismo craniano e ruptura intestinal. Ele estava em estado grave na UTI, inclusive num dos programas os familiares deste senhor ligaram para o programa. E Clemente, eu até disse no programa, não sou médico e não tenho capacidade técnica para dizer isso, mas na minha opinião de leigo, uma pessoa com 73 anos de idade, qualquer politraumatismo, não é gravíssimo. Se torna muito grave. Essa pessoa vai ficar acamada lá, por exemplo, você tem uma fratura de fêmur, fica acamada, e esse tempo que ela fica lá, ele corre o risco em geral de embolia. É muito comum embolia por fratura no idoso, ou fratura espontânea, no caso da osteoporose, ou de fratura traumática mesmo. Não é incomum você ter problemas pulmonares. Porque ele fica deitado? Fica deitado. Onde quebrou ali, porque a medula óssea, ela tem gordura, né? Ela que produz as células sanguíneas, tudo, mas ela tem gordura ali. E você pode ter migração dessa gordura, que pode ir em direção ao pulmão e causar uma embolia pulmonar grave. A maioria das embolias são muito graves. E levam ao óbito. E levam ao óbito. Sobretudo porque já são pessoas de baixa resistência. Está num hospital que tem germes também aí. As infecções. Que são muito mais resistentes a infecções. Então, não raramente ele pega uma pneumonia e daí não sai mais. Isso é muito comum. E eu fiquei impressionado porque a gente vê que o que é gasto hoje com os acidentes, não é? É um valor muito alto. Então, precisa se tomar uma atitude mais drástica com a questão dos motociclistas. Eu acho que o volume de
de pessoas atendidas, até pelos próprios planos de saúde. Não é só saúde pública, não. O próprio plano de saúde tem um custo elevado com isso. O grande... Desculpa te interromper. E as próteses, Clemente? Há uma dúvida muito grande da qualidade das próteses nacionais. Então, eu sempre estou conversando com alguns amigos e eles dizem assim, eu pus uma prótese, uma fratura, enfim, tem a nacional e a importada. Ainda nós estamos tão distantes assim da qualidade de próteses? Para algumas coisas você tem algo muito próximo, mas para muitas coisas a gente ainda está bem aquém. E esse complicador é difícil de quebrar. Eu acho até que poderia ser sim, porque nós temos muitos impostos, Augusto. Você paga aí 60%, chega a pagar 60% de imposto. Mas as próteses, será que também tem imposto? Tudo tem imposto. Eu não sei se chega, eu não sei se a prótese chega a esse Mas se tem nível. Imposto, é um absurdo. Tem muito imposto. Então você pega na Argentina, por exemplo, o imposto para a área da saúde é muito baixo. Você pega o Chile, muito baixo. Você paga um IVA lá, é um valor fixo e só. Por volta de, eu não sei se hoje diminuiu, mas era por volta de 18% há alguns anos atrás. Você fala, é alto. 18% ainda é alto, mas é razoável. Aqui você chega a pagar mais de 60% de imposto. Então é complicado, você vai ter um custo extremamente elevado, como você falou, tanto para o plano de saúde convencional, como para a saúde pública mesmo, para o governo, que paga um absurdo. E esse índice de acidente tem aumentado. Você compra uma moto hoje até você vê a plaquinha lá, com R$2 por dia você compra uma moto. É verdade. Não é? Então vai aumentar. Se não disciplinar o trânsito, como é numa Holanda, por exemplo... E os politraumatismos são realmente o grande problema, não é? Porque você acaba tendo um custo alto do tratamento, da hotelaria, dos exames, é tudo das cirurgias, não é? Tudo. E o americano é gozado, que o americano faz isso, por isso que lá também você tem uma disciplina muito grande com moto, porque eles raciocinam o seguinte, não é só o problema do meu custo diretamente, que seria a cirurgia, a internação hospitalar, a medicação. Ele conta um outro lado ainda que eu acho que é importante, a gente não conta aqui no Brasil. O custo não é só isso. Esse cara deixou de trabalhar, ele deixou de produzir. Se ele deixou de produzir, deixou de pagar imposto de renda. É uma cadeia, né? É uma cadeia de coisas, né? Então, na realidade, o custo é muito maior do que a gente coloca no papel. Eu queria mudar só de assunto. Se criou uma grande polêmica a respeito de uma declaração de que o Pelé teria sido convidado para jogar a final, caso o Santos fosse a final do Mundial de Clubes, que o Pelé jogaria os últimos 10 minutos. E aí ele deu uma declaração, estaria se preparando, e ontem nas internets da vida, aí nos jornais, houve um desmentido generalizado por parte de alguns assessores do Pelé e por parte do presidente do Santos, enfim, se criou essa celeuma. Mas aí me chamou a atenção um aspecto. Para um homem de 71 anos, né, o Pelé vai completar 71 anos em outubro, por mais que ele esteja em boa forma, não há riscos cardíacos ou até físicos dele participar, mesmo que sejam 10 minutos de uma partida entre atletas profissionais, ô Clemente? Qual é a avaliação que você faz nesse caso? A questão cardiológica dele, cardiorrespiratória. Eu acho que talvez essa até, não sei como é que ele está no sentido cardiorrespiratório, mas talvez até possa ter cardiorrespiratória. Agora, é muito mais suscetível à lesão, né? Uma pessoa de 71 anos, você não tem o osso com a mesma dureza de um jovem. Tanto é que quando você faz densitometria, se compara, você tem duas comparações. Você mede a densidade do osso, né? O conteúdo mineral do osso, e aí você compara com... Endometria, você está falando? Densitometria. Densitometria. Esse exame serve para quê? A densitometria serve para verificar se a pessoa tem osteoporose ou não. Ok. Né? Como é que está o osso dela? Então, tem um negócio lá que chama conteúdo mineral. Você mede esse conteúdo mineral do osso e compara com um adulto da mesma faixa etária sua, para ver se você está igual, e compara com um adulto jovem. Sempre você... Isso tem tabelas, Tem né? tabelas, né? Então,
nessa idade você está com conteúdo ósseo bem mais fraco do que um jovem. Então, uma pancada você não vai ter a mesma resistência, muito mais suscetível à fratura. A parte muscular também sofre mais. E a cardiológica, ele não vai ter a mesma capacidade respiratória, mas talvez não tenha problema. Não corre o risco de ter um infarto? Não, se o cara estiver bem, não. Só para lembrar isso e até para, de certa forma, estimular o exercício físico, outro dia apareceu na TV um senhor de 97 anos que fazia 100 metros rasos, 100 metros em 17 segundos. Meu Deus do céu. 97 anos, 100 metros em 17 segundos. É coisa que talvez... Eu não faço. Pois é, com 97 anos. Olha só, 97 anos. 97. Não no Brasil, fora. Não, é de fora do Brasil. Um atleta. Eu estava vendo esses dias no UOL também um senhor de 80 anos, 80 e poucos anos, que joga futebol. O atleta profissional mais velho, né? E me chamou a atenção. Quando eu li essa nota, não que não seja, acho que todo mundo gostaria de ver o Pelé, até como uma forma de... Mas chama a atenção pela preservação da saúde do Pelé, porque você está lembrando bem, eu estava mais preocupado com a questão cardiorrespiratória, né? Tem um infarto, dá um pique, enfim. Agora você está levantando uma situação mais grave ainda, né? De uma lesão, porque o osso vai perdendo... Vai perdendo mineral com a idade. Mineral. Vai perdendo. Ele vai tendendo a ficar mais frágil. Por isso que você acaba sendo obrigado a tomar determinadas medicações para você complementar. Ou não é possível isso? Não, hoje é. Quer dizer, se bem que o homem é menos suscetível em comparação com a mulher. Você tem, por exemplo, um homem com osteoporose para 8 mulheres com osteoporose. Por que essa diferença, Clemente? Já tem algum estudo a esse Tem. O problema é hormonal. Enquanto a mulher está com o hormônio numa faixa normal, esse hormônio ajuda na absorção do cálcio. É claro que não é o único elemento, mas a vitamina D é importante para a absorção do cálcio. Então, mas o hormônio é super importante. Como a mulher, na menopausa, ela começa a reduzir o hormônio, ela começa a ter uma absorção menor do cálcio na dieta normal. E aí ela tem que fazer o quê? Uma dieta de reposição. Uma dieta mais rica em cálcio, tem que fazer exercícios físicos, atividade física, caminhada. E, muito frequentemente, ela tem que tomar um suplemento que tenha cálcio, né? Existem suplementos novos hoje que fazem incorporação de cálcio, sim. Antigamente, você tentava estabilizar o cálcio ou até reduzir numa velocidade menor. Hoje você consegue recompor massa óssea, mas não é fácil e ela é lenta. Repor tudo que você perdeu você não consegue. Você consegue minimizar e ganhar um pouco de massa óssea para não ter fragilidade, né? Não aumentar a probabilidade de uma fratura. Uma fratura. E hoje, pois não, pode falar. Que é o que acontece, a gente vê comumente assim, às vezes pessoas do nosso conhecimento, ou pessoas importantes e tal, que falam, puxa, caiu da própria altura e quebrou. É osteoporose. Você não quebra tão fácil assim, né? Você vê que a criança cai, vira, bate e tal, não acontece nada. Já que a pessoa que tem osteoporose, qualquer batidinha já... Chamado ossos de vidro também, não é isso? Essa é uma doença, aliás.